iPad, iPhone, smartphone, só que nada pode substituir o seu livro. Amém, irmão? Carrega a Bíblia. Se alguém não te reconhecer pelas suas vestimentas, talvez pela Bíblia vai dizer: está indo lá um crente em Jesus. Diz assim a palavra de Deus: saindo daquele lugar, Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Verso 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Verso 24. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, disse Jesus. Verso 27, então disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28, e Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Coloque a mão no seu coração mais uma vez. Pai, por graça, em graça, por misericórdia, aplica esta verdade no nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero pensar com você esta noite dentro do tema atitudes que te colocam na frente. Olhe para essa pessoa carinhosamente e diga para ela assim: existem rastros, chaves que mostram como acessarmos o favor de Deus. Certa feita alguém disse que não existe receita para o sucesso. Porém, toda pessoa que alcança êxito naquilo em que está empregando, ela deixa sinais, ela deixa pistas. É bem provável que você conheça essa história. E eu quero trabalhar com você aqui sobre atitudes que nos fazem alcançar o favor de Deus antes dos outros. Eu preciso te dizer que você não está atrasado. Você não está com o tempo perdido. Você não pode pensar que o tempo passou para você. Porque Deus é bom o bastante para atender a tua necessidade. Obrigado. Em tempo hábil. Que Deus é poderoso o bastante para fazer por você algo sobrenatural mediante as suas atitudes. Este exemplo bíblico, esta personagem conhecida, ela é uma mulher gentia da região de Tiro e Sidom, um grupo de povos que foram inimigos do povo de Deus ao longo do contexto bíblico. Literalmente ela faz parte de um grupo quase que excluído pelos judeus. Tanto é que os judeus consideram pessoas que não professam a mesma fé que eles como cachorros indignos. Essa mulher, pelo que nós vimos, ela residia lá nas regiões das terras habitadas pelos cananeus, povo que ferrenhamente lutou contra o povo de Deus. Porém, esta mulher, a Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus estava em sua região. Segundo o capítulo 7, o versículo 24 de Marcos, Jesus tinha ido para esta região para descansar. Ele estava fugindo momentaneamente de um problema. Ali, Jesus queria repouso e descanso. Mas essa mulher tem um problema.
esta mulher tem uma dificuldade, ela tem uma questão em casa, ela tem um problema no lar, ela tem uma coisa que está a inquietando, ela tem um negócio que está roubando a sua vida, a sua paz, a sua alegria. Esta mulher está sofrendo com um problema que não é de ordem emocional, não é de ordem física, não é de ordem financeira, ela tem um problema de ordem espiritual. E ela entende, penso eu, que talvez tenha buscado métodos ou experiências onde resolvesse o seu problema e não encontrou. Porém, essa mulher, além de ela não ser judia, por ser uma mulher totalmente gentia, ela tem algumas coisas que estão contra ela, ela tem algumas coisas que estão não ajudando ela naquilo que ela precisa. Primeiro, a sua nacionalidade não era favorável. Segundo, Satanás estava contra ela, contra a sua filha, a oprimindo dentro do seu lar. Terceiro, se você viu, por favor, põe o verso 23, a parte B. Os discípulos de Jesus também estão querendo impedi-la de alcançar aquilo que ela precisa. Ao que tudo indica, se você ler bem o texto, até parece, Edson, que o próprio Jesus também não estava nada favorável a ela. Como nós lemos o texto deixa claro, Douglas, que Jesus tem prioridades. Jesus falou para ela, dona Sandra, eu tenho pessoas específicas que eu preciso atender. Eu tenho um grupo de pessoas que eu preciso servi-los primeiro. Mas essa mulher, ela tem algo dentro dela que é fora do normal. Embora tendo todas essas coisas contrárias a ela, parece que ela tem uma fé obstinada e ela insiste, dizendo para Jesus o seguinte: olha, eu sei que não é normal tirar o pão da mesa dos filhos e dar para outros, mas eu sei que até os farelos que caem da mesa dos filhos são suficiente o bastante para socorrer a minha necessidade. Essa mulher literalmente, ela estava obstinada. Diga comigo assim, obstinada, ousada. Ela queria ver a sua filha de pé, ela queria alcançar o seu milagre. Ela tinha uma questão que estava roubando a sua paz. Ela tinha um porém que ela não poderia voltar com ele para casa. Ela tinha uma circunstância que estava roubando a sua alegria. Ela tem um foco, ela tem um alvo, ela tem um propósito bem definido. Ela sabe o que ela precisa. É bem provável que você também saiba o que você precisa essa noite. É bem provável que você tenha chegado aqui esta noite. Ajuda aí, por favor, pode deixar como está. É bem provável que você esteja aqui esta noite com um porém, com um porquê, com uma necessidade, com uma dor. E eu não sei quantas coisas contrárias têm acontecido a você ao longo da sua estrada. Na história dessa mulher, nós vemos que a sua fé foi honrada. A Bíblia diz que diante de tal atitude, a sua filha ficou livre daquela opressão. E o texto no verso 28 diz: seja feito como você deseja. Eu penso que essa mulher tem muita coisa para nos ensinar. Dentre elas, e se você é daqueles que anota, por favor, eu acho interessante nós notarmos que esta mulher, ela não mediu esforços. A Bíblia diz que ela saiu de longe. Não sabemos ao certo, Gabriel, a sua cidade local. Porém fica claro que ela se esforçou para estar ali. Fica claro à luz do texto, verso 22, que ela lutou contra muita coisa para chegar até ali. Talvez muitos pensamentos pairaram na sua cabeça até ela chegar ali.
Talvez muitas acusações do seu intelecto aconteceram com ela, até que ela chegasse naquele lugar. Talvez ela estava carregada de diagnósticos contrários. Talvez ela nem tinha ao certo expectativas de chegar até lá. Mas a fé, ela passa por cima de tudo isso. E a fé nos momentos mais difíceis da nossa jornada, a fé nos move até aonde precisamos chegar. Essa mulher, como aquela mulher de Marcos capítulo 5, que estava 12 anos sofrendo, ela se moveu em fé até aonde Jesus estava. Eu preciso dizer uma coisa para você: as pessoas que saem na frente, as pessoas que andam um passo à frente, as pessoas que têm um objetivo claro e saem na frente de todo mundo, são as pessoas que não medem esforços para acessarem aonde Jesus está. É maravilhoso essa metodologia que a gente tem hoje de internet, rede social, de transmissão online. Mas não tem nada mais glorioso do que você ter trabalhado o dia todo. Não tem nada mais poderoso do que você entrar por essas portas moído e cansado. Não tem nada mais poderoso do que o céu olhar para você e falar assim: ele tinha tudo para estar em casa dormindo, ela tinha tudo para estar mexendo com a pia, com a louça, mas ela escolheu a melhor parte, ele escolheu o melhor lugar. Ele não mediu esforços, ele não calculou sua canseira, ela veio ao meu encontro. Será que tem alguém que se esforçou para chegar aqui essa noite? Olhe para o seu irmão, diga com carinho para ele, fala para ele: são essas atitudes que te colocam à frente da multidão. São essas atitudes que fazem a diferença. É esse esforço empregado que vai contar amanhã. É essa renúncia de hoje que vai valer a pena amanhã. É como diz o meu amigo pastor Mateus: sacrifica hoje para viver o propósito amanhã. Porque se você não sacrificar hoje, você mata o seu propósito amanhã. Diga comigo: ela se esforçou. Mas o ponto que Deus me deu, e talvez seja ele essa noite que a gente vai pensar, é que esta mulher, ela conseguiu ver, Leandro, aquilo que muitos em Israel ainda não tinham visto. E o verso 27 deixa claro que ela viu Jesus como o filho de Davi. Ela, porém, disse: sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Volta só alguns versículos para mim. Vamos ler ali na altura do verso de número 25. E diz o texto: a mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Volta alguns, por favor. É o texto que ela diz: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Verso de número 22. Perceba que esta mulher, embora ela não fosse de Israel, ela teve uma revelação, uma iluminação de quem Jesus era. Ela conseguiu, Douglas, se antecipar. Ela conseguiu ver algo que muitos em Israel não tinham visto. Aquela mulher, ela estava na frente de muita gente que poderia, Edson, acessar a mesa. Essa mulher, ela tinha uma impressão de Jesus que muitos não tinham. E eu estava lá em Araçatuba, Deus me deu essa palavra. Deus falou no meu coração: o que é que as pessoas veem em mim que vocês não conseguiram ver? O que é que muitos que chegam depois acessam um lugar em mim que vocês ainda não acessaram?
Porque cá para nós, irmãos, tem gente que não consegue ver nem as migalhas, que dirá reconhecer Jesus como Deus, Senhor, Salvador. Mas essa mulher viu, essa mulher conseguiu acessar um favor imerecido. Quantos de nós que nem as migalhas da mesa estamos conseguindo ver? Por quê? Porque estamos reféns dos nossos problemas, porque estamos reféns das circunstâncias que nos rodeiam, porque não conseguimos enxergar mais nada além da nossa dor. Irmão, tenha dor, mas tenha foco. Tenha dor, mas saiba o que está fazendo. Tenha dor, mas saiba o que você está buscando. Tenha problemas, mas tenha convicção de que o seu Deus, aquele a quem você acredita, é muito maior. Viva por convicções, não viva por circunstâncias. Não se dobre às realidades presentes. Essa mulher está com uma filha possessa de demônio em casa, mas ela tem certeza que o que caísse da mesa de Jesus era suficiente, o bastante para resolver o seu problema. Às vezes, alguém até já te disse da sua posição privilegiada, só você que não ainda correspondeu. Jesus deixou claro para ela: eu tenho uma prioridade, não posso tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Jesus estava falando para ela assim: ó, eu não posso fazer isso. Só que sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que a nossa fé altera as prioridades de Deus. A nossa convicção sobre Ele faz Ele alterar aquilo que Ele tinha como prioridade. Perceba que esta mulher, ela está alcançando algo bem antes de muitos judeus e povos que viriam depois. O que eu quero dizer para você é que a sua fé pode te colocar à frente de muita gente no seu tempo. A sua fé pode te dar insights e revelações que muita gente ainda não teve. Deus pode trazer uma iluminação para você que nenhum CEO do mundo teve. Deus pode trazer uma clareza para você no teu negócio, no teu objetivo, que nenhuma tendência futurista ainda teve. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: a fé acessa o invisível, enxerga o impossível e realiza o incrível. O que você consegue enxergar pela fé? Lá em Hebreus capítulo 11 tem uma galeria de heróis, homens que não acessaram muitas coisas, mas que pela fé vislumbraram o que haveria de ser. E isso me chamou a atenção, porque as pessoas que conseguem contemplar a grandeza, o senhorio, o poder de Jesus, conseguem se tornar prioridade de Jesus. É o que a nossa irmã leu: buscar em primeiro lugar. Então, Jesus deixou claro para ela que tinha prioridade, eram os filhos de Israel, mas a fé dela a colocou à frente de muita gente. Naquele momento a fé dela a tornou prioridade do mestre. Ei, pessoas que veem o que os outros não veem sempre estarão à frente. Pessoas que enxergam o que os outros não enxergam sempre estarão um passo à frente. Eu acredito que já contei para vocês da experiência de Walt Disney, né? Contei aqui, mas vou repetir. Amém? Você conhece os parques temáticos da Disney, né?
ouve aí na televisão e vê aí as histórias maravilhosas do parque temático da Disney. E o Walt Disney foi o idealizador, o homem que recebeu esta inspiração. E o Walt Disney morreu muito novo, não conseguiu executar na estrutura os seus projetos. E um belo dia está lá sua esposa e um dos arquitetos e engenheiros junto dela, inaugurando o primeiro parque de Walt Disney. E de repente, aquele engenheiro interpela aquela mulher dizendo: seu marido iria ficar impressionado com o que nós estamos vendo, não é? Ela muito depressa disse àquele arquiteto: não, ele não ficaria impressionado, porque antes que nós estivéssemos vendo o que nós estamos vendo aqui, ele já tinha visto. O que é que você vê? Como é que você enxerga? Pessoas que veem o que os outros não veem, estão um passo à frente. Essa mulher não só mediu esforços, ela também conseguiu ver o que os outros não viam. Mas ela reconheceu, diga comigo, ela reconheceu que o seu problema era para Jesus. Irmão, porque tem coisa que é de âmbito físico, tem coisa que é de âmbito emocional, tem coisa que é de âmbito financeiro, mas tem coisas que só Jesus resolve. E eu preciso que nós, como família, como igreja, como corpo de Cristo, como empreendedores, homens e mulheres de negócio, a gente tenha discernimento para entender as situações que nos cercam. Ei, tem coisa que é para Jesus, tem coisa que é humana, e temos os métodos humanos para a resolução. Tem coisa que às vezes um bom médico pode te ajudar, mas há pessoas que infelizmente fazem vista grossa aos problemas que as suas famílias, os seus negócios, os seus filhos enfrentam. E cá para nós, tem coisas que são plenamente espirituais. Aliás, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Ei, pessoas que andam um passo à frente são pessoas que têm discernimento. Como é que está o discernimento? Como é que está o nível de sensibilidade? Porque cá para nós, irmão, tem muita gente emocionada por aí, sim ou não? Tem ou não? Irmão, tem coisa que é que nem dor de barriga, vem forte e passa rápido. Tem tendência aí que surge, logo desaparece. Movimentos que surgem e desaparecem. O que é eterno e o que vai subsistir é isso aqui, ó. Isso aqui não vai falhar nunca. Isso aqui é a verdade de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. É por isso que todo crente precisa estar bem alicerçado, enraizado no fundamento que é Cristo, conhecendo as verdades de Deus. Nós temos uma senhora aqui, ó, perdão da licença de falar da senhora, mas que sai aqui da escola do discípulo, vai para a casa dela e faz que nem os bereanos. Ela confere versículo por versículo. Ela não vai no chat GBT montar uma mensagem, ela vai lá garimpar na Bíblia. E isso vai fazer diferença. Essa mulher, ela reconheceu, diga-me, ela reconheceu que seu problema era coisa para Jesus resolver. Pergunta aí para o teu irmão: será que teu problema é para Jesus mesmo? Ou é você que pode resolver? Será que você não pode solucionar? Se percebeu que não dá conta, pode ter certeza, é para Jesus. Em detalhe, ela tem um problema, ela não está sendo correspondida. Porque eu vou ensinar uma coisa para você aqui. Quem falou que a fé cristã era a lâmpada do Aladim, passou 3 vezes, aconteceu, mentiu.
Porque nós travamos batalhas que às vezes nós arrastamos meses, anos, sem sermos correspondidos. Graças a Deus, Douglas, que pela sua insistência e a emergência do problema, ela conseguiu acesso rápido, mas tem problema que leva anos. Porque nós estamos vivendo uma era, irmão, de que as pessoas, elas começam, elas sabem que o problema é esse, mas elas logo desanimam. Mas essa mulher, ela dá um exemplo para nós de persistir mesmo não sendo correspondida. Olha para o teu irmão e vê se ele tem cara daqueles que desistem muito fácil. Irmão, deixa eu dizer. Opa, peraí que eu vou entrar numa porta que o papai está abrindo aqui. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas? Uau. Eu venho do movimento aonde eu congreguei com irmãos que caminharam 30 anos e nunca falaram em línguas, e eles continuam buscando, porque eles acreditam nessa verdade. Congreguei com senhores, anciões, cabeças brancas, e às vezes eu falava: Deus, que foi bom comigo, se eu sabia tanto que eu precisava desse poder do Senhor no meu interior, porque sem o teu poder eu já tinha vacilado, já estava longe da tua presença. Ele foi rápido comigo, porque ele viu o senso de emergência, urgência que eu tinha de ser pleno no Espírito Santo. Mas eu percebo que há muitas pessoas que desistem fácil das coisas espirituais. Há pessoas que não persistem, não insistem, e logo desistem das coisas que almejam. Quantos que diante de uma resistência espiritual param no caminho? Ei, estamos em guerra. Em nome do Senhor Jesus, persevera um pouco mais, insiste um pouco mais. O Senhor está forjando a sua fé, Ele não está te rejeitando, Ele quer ver até onde você vai, Ele só quer ver se a sua fé é verdadeira, Ele quer ver se de fato você almeja isso com unhas e dentes e com toda a sua força. Olha para o teu irmão e fala assim: seja um Jacó. Não solta o anjo enquanto ele não te abençoar. Dons espirituais, eu me assusto, porque tem na igreja espírito de adivinhação, oriundo de árvore genealógica e oriundo de crenças que um dia as pessoas tiveram. E aí às vezes a pessoa vem, Jesus dá um banho na graça, ela fica limpinha, mas aquela herança espiritual continua, o adversário é sujo, mentiroso, quer logo encontrar uma brecha para atuar, porque dons espirituais precisam ser buscados com insistência. Coisas boas e duradouras são coisas que demandam tempo. Você não começa a orar hoje com 21 dias e você vai receber, por exemplo, um dom de ciência. Há pessoas orando por dons de cura, sinais, prodígios e maravilhas há anos. E outro dia alguém me interpelou dizendo: pastor, como é que flui isso aí? Eu falei: na demanda de Deus. Porque se Deus tiver aquela necessidade emergente ali, Ele usa o cano d'água ali para orar, para profetizar e algo acontecer. Mas de repente pode não acontecer mais. Pode ser que eu saia daqui, encontre alguém em possesso, ore por ele por libertação, em nome de Jesus o demônio vai embora, ou ore por alguém que está enfermo. Mas isso não é uma regra que vai acontecer todo dia, toda hora. Porque o dom é de Deus. Nós precisamos aprender a persistir, mesmo quando não somos correspondidos. Olhe para esse teu irmão
e diga para ele, fala para ele assim: quanto tempo você ainda suporta? Agora fala, tem uma chave poderosa aqui, ó. Fala, tem uma chave poderosa aqui, ó. Se a porta não abriu, faz que nem criança, chora, adora, faz um misto dessas coisas aí, chama a atenção dele, só não volta para casa com o mesmo problema, mas faz algo diferente. Logo ela não é correspondida por discípulos, ela não é correspondida por Jesus. Já que não estou conseguindo a tua atenção, eu vou fazer uma birra santa aqui, eu vou dobrar os meus joelhos diante do Senhor, e eu vou render louvor ao Senhor, eu vou te agradar com o louvor dos meus lábios. E diz o texto no verso 25, que ela adorou a Jesus. E aqui está um negócio diferente, porque ela tem um problema, mas ela adora. Vamos ler o texto, por favor? Verso 25. A mulher veio. Você pegou a chave? Pegou? Você não chega com o pé na porta falando o que precisa. Você já reparou quando alguém vai pedir dinheiro emprestado, como é que é? Vocês já pediram muito dinheiro emprestado para o senhor? Escute, você não chega metendo o pé na porta. Quem pede dinheiro emprestado dá uma volta. Meu amigo, como que você está bem, rapaz? Estou vendo Deus te honrar. Olha, estou muito feliz, estou celebrando tudo o que está acontecendo com você. Sabe, eu estou vendo que, nossa, como as coisas estão fluindo no teu negócio. E depois de ter feito essa sala, você fala, me ajuda aí. Me socorre. Interessante que, embora sendo uma mulher gentia, de uma fé pagã, ela chega aos pés de Jesus e ela rende louvor a quem é de direito. Ela não permite que o seu problema ou a sua dor impeça ela de adorar aquele que é digno. Eu sei que você tem milhares e milhares de problemas, assim como eu tenho. Só que a gente poderia aprender com essa mulher, antes de qualquer coisa, a gente se prostrar aos pés dele render o louvor que lhe é de direito. Nós precisamos aprender a refrear os nossos pés quando estamos na presença dele. A verdadeira adoração, ela é um ato de humilhação. Ela é uma entrega total, rendição, de contrição. É a atitude de alguém que deseja a atenção. É a ação de alguém que não quer voltar para casa com o seu problema. É alguém que está obstinado para que as coisas sejam resolvidas. Ei, deixa eu te dar uma senha aqui essa noite. Quebra o vaso essa noite. Chama a atenção dele essa noite. Seja um Zaqueu que sobe na figueira braba. Seja a mulher que quebra o vaso aos pés dele. Seja a mãe da endemoniada que se prostra aos pés dele, porque quer ver o seu problema resolvido. Olha o teu irmão e fala assim, ó: tem muita gente formatado. E Deus não tem prazer em vãs repetições, tá? Aquele modelinho de adoração, sabe? Fiquei muito feliz semana passada, vi o irmão aqui, ó, dançando, adorando. É isso mesmo, sabe? Tem que ter vida no negócio. Tem que ter o cheiro. Tem que ter fragrância. Não tem que ser um monólogo, um ritual, uma coisa repetitiva. Eu já sei até a hora que vou levantar a mão. Pelo amor de Deus. Não. Faz diferente. Nós não vamos ficar bravos se você quiser sair correndo, vir aqui na frente se derramar, não, irmão.
Nós vamos ficar felizes se você sair correndo aqui, pulando. Irmão, eu lembro das vigílias que as pessoas saíam lá da porta assim, ó, no mistério, correndo, sapateando. É melhor um crente assim, cheio de Deus, do que um carnudo sentado fiscalizando o culto, parecendo uma geladeira. Meu irmão, abre essa tua boca cheia de dente, renda louvores e glórias àquele a quem é de direito. Eu aplaudi a ele. O irmãozinho saía lá da porta, fazia assim, ó. E fazendo assim, ó. Que coisa maravilhosa. Irmão, eu não sei do que ele estava cheio. Eu sei que ele estava feliz na presença de Deus. Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Essa mulher, ela é uma mulher que acessa o favor de Deus primeiro do que os outros. Por quê? Ela se humilha. Mas ela também passa por cima da humilhação que está contra ela. E aqui eu vou te apertar. Porque tem gente que diz estar buscando algo pela sua família. Tem gente que diz estar obstinado por um objetivo, um alvo e um propósito. Mas a primeira contrariedade que ele encontra, ele já recua. É o camarada que está lá no emprego e a primeira repreensão ele não suporta, ele pede para sair. É a mulher que o primeiro confronto que tem dentro do casamento, ela já quer espirrar. Ei, essa mulher está sendo chamada de cachorra, mas ela tem um propósito bem definido, ela tem um foco. Olhe para o seu irmão e fala assim: não interessa do que vão te chamar, você tem foco, não tem não? Porque às vezes, Edson, vão dizer assim: você é louco, Edson. Deixa chamar de louco. Alguém às vezes vai dizer assim: não, você está variado. Como diz lá no sul, né? Tu tá panguando, tá de chapéu tolado. Isso não vai virar nada. Lá no Paraná eles falam assim: você não pula uma gilete, não quebra um ovo, é uma íngua. Deixa chamar do que quiser. Deixa falar o que quiser falar. Deixa pensar o que quiser pensar. Se você não está disposto a passar por cima de humilhações e vergonhas, você não está apto para seguir o carpinteiro que foi exposto nu do lado de fora, pendurado no madeiro, numa cruz. O povo que serve a Cristo é um povo que não teme vergonha e humilhação. Essa mulher é um exemplo, porque ela suporta a afronta. Já dizia o saudoso pastor Marcos Orati em memória: ela engole sapo e palita Ela enfrenta a afronta dos judeus, que a considerava como cachorra. Mas para ela aquilo não era nada comparado ao que ela precisava da parte do Senhor. Ei, deixam falar o que quiserem falar, deixam pensar o que quiserem pensar. Você sabe o que precisa e o que está buscando, continua. A gente está numa geração muito casquinha de ferida, irmão. Qualquer coisinha está saindo pus e saindo sangue. Esfoladinho. Eu vou entrar na porta que o papai está abrindo aqui. O diabo te pisoteou lá no mundo, te macetou lá no mundo. Você serviu o diabo com todas as tuas forças. Um confrontinho que a gente tem aqui, uma palavra que a gente libera. Está falando para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Você acha mesmo que eu passaria todo o meu tempo pensando só em você? Eu tenho um compromisso com a verdade de Deus. Nós não temos que ter a casca fina. Ser chamado de cachorro tá bom. E Pedro foi chamado de demônio? Ou não foi isso que Jesus disse para ele? Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas peraí, eu estou caminhando com o Senhor.
Eu estou já quase 3 anos, tu está me chamando de Satanás? Eu me lembro de um amigo que o irmão falou isso para ele. Ele falou: para trás de mim, Satanás. Ele falou: ai, tá achando que é Jesus? Porque tem coisa que é só para Jesus, irmão. Amém? Escute. De cachorro tá bom, ela já sabe que é a linguagem dos judeus para os gentios. Mas e o Pedro que está com o mestre? E a Ana que está no templo intercedendo, e o sacerdote, ela vai: tu está bêbada, mulher? Ela: não, meu senhor, não estou bêbada não. Eu sou uma mulher que estou aqui buscando pela minha casa. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a suportar. Quando estamos obstinados por algo, o nome que nos dão não nos interessa. Ei, não permita que o seu ego inflamado te sabote na jornada do seu milagre, porque você vai ser muito confrontado. Você vai ter muita coisa que vai te desagradar. Você vai enfrentar muitos obstáculos. Mas quando você olha para as pessoas que estão um passo à frente, imagine para Michael Jordan, ouvir do treinador: você não joga nada. Imagine para Thomas Edison, que ouviu da professora que ele tinha problemas mentais. E tantos grandes vultos que surgiram, que foram de começo confrontados para que parassem. E você está querendo parar? E você está querendo desistir porque você enfrentou um confronto? Fica de pé. Cinco coisas que te colocam à frente. Primeiro, esforço. Segundo, ver o que os outros não viram. Terceiro, reconhecer que existem coisas que só Jesus pode fazer. Quarto, persistir mesmo quando não é correspondido. Quinto, se humilhe, chame a atenção. Sexto, passe por cima da humilhação. Eu amo um texto em Hebreus, e eu não sei se a pastora vai encontrar, no capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a afronta. E lá em Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que ele veria a recompensa do seu penoso trabalho e se alegraria. Sabe, irmão, quem não suporta não vive o que Deus tem. Esta batalha que nós estamos é uma batalha de resiliência. Fracos e medrosos vão embora, porque aqui a gente às vezes escuta coisa que a gente não gosta e a gente tem que continuar. Porque aqui a gente vai ser confrontado e às vezes até o Satanás vai olhar na nossa cara e vai querer nos humilhar, mas a gente continua. Às vezes a gente vai enfrentar dissabores enormes, mas a gente tem um objetivo. E essa noite o Espírito Santo falou ao meu coração: diz para esse povo que está te ouvindo, que eu tenho muito mais do que migalhas para eles. E que eu não tenho prazer que os outros acessem primeiro do que eles aquilo que está disponível a vocês. Tem um texto que me deixa maluco, que diz que publicanos, pecadores e promíscuos estavam tendo acesso ao reino de Deus primeiro do que muitos.
tendo os olhos fitos em Jesus. Vai lá, pastor. Pela fé, pela alegria que lhe fora proposta, ele fez o quê? Ao desprezar a vergonha, se assentou à direita do trono de Deus. Olha para esse teu irmão e fala para ele: segura. Fala para ele: aguenta, porque o que você está empregando tem recompensa. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Se você tiver essas atitudes, você vai estar na frente de muita gente. Tem muita gente que não acessa. Ô Douglas, tem que pedir esforços para ir lá fazer a correria. Não tem. Não dá para pensar só na distância que é, tem que ir. Ah, mas o custo que eu vou ter, não interessa. É por isso que tem um monte de gente que prefere ficar lá em casa numa quarta-feira como essa. Mas aqueles que se dispõem, eles conseguem alcançar o favor de Deus na frente de muita gente. E essa noite eu quero orar com você. Ei, Jesus quer ver até onde você vai por aquilo que você almeja. Jesus quer ver até onde você vai por aquilo que você tem como propósito. Jesus quer ver quantos obstáculos você ainda consegue saltar. Está na hora de passar por cima e se mover em fé. Está na hora de não medir esforço e reconhecer o seu problema. Está na hora de persistir e humilhar-se diante de Jesus, porque Ele tem coisas disponíveis para você acessar. Eu queria que você em fé agora saísse do seu lugar, que você ousasse sair do seu lugar aqui essa noite. Eu quero orar com você. Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, O que você veio buscar? ecoar sobre as águas agitadas. Pastor José Gonçalves diz que nós temos que ter uma ideia permanente. Uma ideia. Homens poderosos e mulheres poderosas são homens e mulheres de uma coisa só. E Paulo diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante de mim. Em nome de Jesus, seja feito conforme a tua fé. Eu preciso calar. Seja feito conforme a tua fé. Menos a tua. Silenciar. Seja feito conforme a sua fé. Menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixe falar o que quiser, deixe pensar o que quiser. Mantenha o foco. Mantenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não permita que nada roube a tua convicção, a tua ideia permanente central, a tua ideia central permanente, o seu ICP. Em nome de Jesus. O Senhor está liberando essa noite desígnios, decretos e propósitos. O Senhor está dando acesso à mesa para filhos. Uracalabaraya xarabarabacantarai. Emalaya barachorobacantarai. Preciso calar Todas as vozes, menos a tua. silenciar Oh! todas as vozes. Deixam falar o que quiser. Pode me chamar de cachorro, podem me chamar de demônio. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Nunca será como começa, mas sim como você termina. Como você termina. Como você termina.
Como você termina? Como você termina? Como você termina? Como você termina? Em nome de Jesus. Você que está aqui essa noite, você que está nas transmissões, que o Senhor te traga foco, que o Senhor te dê sabedoria para estar um passo à frente. Segura só um pouquinho, por favor. Segura. A multidão se contenta só com multiplicação de pão. A multidão se contenta só com milagres. Mas há pessoas que querem muito mais do que migalhas que caem da mesa. Há pessoas que querem muito mais do que migalhas que caem da mesa. Eu não sei o que você precisa essa noite, mas eu quero dizer a você: Deus tem muito mais do que migalhas que caem da mesa. Escute, por favor. Não se contente com pouco, porque Deus não te projetou para pouco. Não se conforme com o status quo, com a realidade que você está vivendo. Deus tem mais para você. Ele é El Shaddai, Ele é aquele que tem mais do que o bastante. Ele tem ampla suficiência para suprir todas as nossas necessidades. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Lá na conferência teve um pastor que ministrou na primeira noite. Ele disse assim, que se Davi tivesse pedido muito mais para Deus, Deus teria dado muito mais para Davi. E esse texto está no meu coração há dias, porque quando o profeta Natan veio até Davi, ele disse para Davi: Davi, você poderia ter muito mais do que você tem, Davi. Por que é que você falhou? Por que é que você pisou na bola? Irmão, só tem uma coisa que nos atrapalha de acessar o mais, o ônus, o extraordinário, é o pecado. O pecado nos impede de acessarmos toda a plenitude que Deus tem para nós. E eu quero ser um profeta de Deus para dizer para você essa noite: pode pedir muito mais, porque Ele tem mais. Olhe para o seu irmão e fala: chega de migalha que cai na mesa. Na mesa tem pão, na mesa tem comunhão, na mesa tem alegria, na mesa tem unidade, na mesa tem a companhia, na mesa tem direção, na mesa tem apontamentos, na mesa tem revelações, na mesa tem destinos sendo liberados. Eu quero te desafiar hoje aqui a você entrar num particular com Deus, num mistério com Ele, a você acessar mais. Pastor, eu tive um nível de intimidade com Deus, não estou tendo mais. O que Ele está te impedindo? Qual é a barreira? Qual é o obstáculo? Qual é o impedimento? Irmão, a emoção passa, frio na barriga passa. Mas Paulo disse para Timóteo: persevera pelas profecias ao teu respeito. Batalha a batalha da fé. Guarde a fé, porque o inimigo ousa querer roubar a sua fé. Você não sabe o desafio que é para chegar aqui. Coloca a mão no seu coração, vou encerrar, já estourei a hora. Estamos no mês profético, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que nesses 11 dias que ainda restam desse mês, Deus vai te surpreender com mais do que você imaginava. Ele vai te surpreender com mais do que você imaginava. Deus tem mais do que você pode imaginar. Deus vai trazer ideias, insights. Ei, um passo à frente. Quem não é multidão está um passo à frente da multidão e um passo atrás de Deus. Chega de querer o que todo mundo quer. Ah, eu quero só ter uma casinha lá. Não, irmão.
Sonhe mais alto. Ouse sonhar. Ouse acreditar que Ele é poderoso, que Ele tem mais. Davi, se você tivesse pedido mais, eu te daria mais. Pena que você falhou, Davi. Pai, obrigado por esse encontro da transformação. Obrigado por esse metanoia. Pai, nós estamos saindo aqui com revelações dos céus para nós. Ousarmos acessar primeiro do que os outros. Quem se adianta governa. Já diziam os antigos que quem sai na frente bebe água limpa. Essa noite você está na frente de alguns, de outros e outros e outros. Eu quero profetizar as surpresas dos céus sobre a sua vida. Um ótimo findar de semana. Que a sua quinta-feira seja extraordinária. Que a sua sexta-feira seja abençoada. Que o seu sábado seja um sábado renovador. E que no seu domingo você possa estar aqui, bendizendo a Deus, em nome de Jesus. Estenda a sua mão e diga: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, ela seja com nós todos. E digamos: Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor bem forte.